Bom, gente, vamos lá. Boa noite para vocês aí. Semana passada a gente estava vendo os elementos estruturais e vimos algumas coisas também de vedações verticais. Hoje a gente vai ver só a parte aqui de vedações verticais hoje, tá? Então, como que eu faço a marcação da alvenaria para a gente fazer aí, levantar uma parede, tá? Tem algumas particularidades aí que devem ser respeitadas quando se vai fazer uma alvenaria, levantar uma parede, tá? Então, a marcação da alvenaria consiste na locação da primeira fiada da alvenaria, tá? Na primeira fiada dos tijolos. Essa operação ela vai garantir o correto alinhamento da parede, tá? E isso vai fazer o quê? Refletir-se-á na qualidade da elevação da alvenaria, tá? Então, isso aqui, nessa operação aqui, né, de marcar a alvenaria, é aonde que vai refletir o quê? Na qualidade de toda a minha parede. Tanto se ela está alinhada, se ela está no esquadrejamento certo. E antes da locação dessa alvenaria, deve ser verificado que o nivelamento da laje. E deve ser iniciada pelas paredes da fachada. Então lembra lá que a gente viu na aula de projetos arquitetônicos, tá? Que a gente viu os vários tipos de projetos, que tem a planta baixa, a planta cobertura, tem a fachada. Então deve ser iniciada a parte de marcação da alvenaria, ela deve ser iniciada pela fachada, tá? Para quê? Para facilitar o enquadramento geral das paredes internas. Então, recomenda-se o quê? Que seja feita com o próprio bloco que será empregado na elevação da parede, tá? Então, se eu vou fazer de tijolo de 6 furos, então eu devo marcar a minha alvenaria tudo com tijolo de 6 furos. Pois os blocos de dimensões ou características de deformabilidade diferentes pode afetar o comportamento posterior da parede, tá? Então, se eu fazer a marcação com um tijolo maciço, um tijolinho de pó de mico, e depois eu subir as paredes com um tijolo com um bloco de 6 furos, tá? Pode causar, pode dar afetar o comportamento depois posterior da parede. No caso de blocos vazados, é recomendado que se preencha os furos da primeira fiada para facilitar a posterior fixação dos rodapés. Como que eu faço a elevação da minha alvenaria, então? Como que eu subo a parede, então? As fiadas elas vão sendo construídas sucessivamente, uma sobre a outra, sobre a anterior, com junta vertical alternada entre os blocos. Suspende-se prumadas de guia nas extremidades da parede, com o controle de prumo. Para cada fiada de alvenaria, deve-se verificar. Cada fiada que eu levanto, eu devo verificar o nível, que é o que? A horizontalidade da parede, o prumo, que é a verticalidade da parede, e o esquadro, se ela está no esquadro certinho, tá? Então, olha lá, ó, na cada fiada a gente tem que verifica o nível, aqueles nível de bolha, tá? E verifico o prumo da parede também. Quando duas paredes se encontram, deve haver uma armação entre elas. Isso é conseguido através do quê? Do entrelaçamento dos blocos de uma e outra. Tá? Então, aqui, ó, quando duas paredes se encontram aqui, ó, no canto, quando eu pego aqui um canto, ó, ela deve ser amarrada desse jeito aqui, ó, deve entrelaçar as paredes. E quando ela morre no meio da parede, assim, ó, o encontro, quando a parede elas morrem no meio uma da outra, aqui o jeito que tem que ser feito isso aqui, tá? Então, se eu estou levantando essa parede aqui e aqui vai vir uma outra depois, quando eu vou levantando essa parede, eu já começo a outra aqui, ó. Eu só coloco os tijolos aqui, faço só um pedacinho para ficar amarrado certinho uma na outra. As juntas. As juntas das alvenarias, elas devem ter espessura de cerca de 1 centímetro. Juntas pouco espessas levam a um deficiente desempenho mecânico da parede.
devido à sua baixa capacidade de absorver deformações. Juntas muito espessas acarretam queda na resistência mecânica e maior consumo de argamassa. Então aqui, ó, juntas muito espessas, né, acarretam a queda da resistência e maior consumo de argamassa. Então tá aqui, ó, o jeito que tem que ser as juntas aí, ó, em torno de 1 a 1,5 cm, tá? Então aqui essas que são as juntas entre um tijolo e outro. É a massa que vai entre um tijolo e outro que gruda eles, né, que une esses tijolos. Vergas e contravergas. As vergas e as contravergas são elementos estruturais executados nas aberturas destinadas às portas e às janelas. As vergas são executadas na parte superior dos vãos, enquanto as contravergas são na parte inferior das aberturas. Então aqui, ó, aqui nós temos uma verga e aqui nós temos uma contraverga, tá? Então aqui, ó, uma verga, no caso aqui da porta, uma abertura para uma porta, uma verga, em cima aqui a abertura da janela, verga, na parte de baixo, contraverga. Os vãos para as esquadrias. Os vãos para portas e janelas devem ser criados à medida que a alvenaria é elevada. O espaço pode ser simplesmente deixado vago pelo pedreiro ou pode ser utilizado um gabarito de dimensões determinadas. Revestimentos. Revestimentos são as camadas aplicadas sobre as paredes, pisos e teto, com a finalidade de fazer o quê? De proteger o substrato contra a umidade, aumentar a resistência e o isolamento termoacústico. Adequá-los à aplicação de novas camadas de revestimento para conferir o efeito estético. Para cumprir a sua função, algumas propriedades são desejadas, então, dos revestimentos. Ele tem que ter trabalhabilidade, que é o quê? Facilidade de manuseio da argamassa, retenção de água, como o próprio nome já diz, ele tem que reter a água que é utilizada para fazer a mistura dele, para evitar que ele absorva a água do tijolo ou dos outros revestimentos que são empregados. E tem que ser aderente, né? Ele tem que ter aderência à base, que é a capacidade do revestimento se manter fixo ao substrato. E retração. O que quer dizer aqui a retração? Ele deve ser um material que que ele não diminua o seu volume depois de seco, para evitar trincas, né, ou qualquer outro problema na sua alvenaria. Tá? Lembra que lá no comecinho a gente falou das primeiras aulas lá de materiais de construção, da parte do cimento, ele ter uma expansão, né, com a variação de temperatura, né, e a variação de temperatura e umidade. Então, aqui tá uma das qualidades que tem que ser, uma propriedade que tem que ter os revestimentos, tá? Essa parte da retração, para evitar trincos e qualquer outro dano maior na construção. Chapisco. O que vem a ser o chapisco? O chapisco é um revestimento rústico empregado nos paramentos lisos da alvenaria, pedra ou concreto, a fim de que facilitar o revestimento posterior, dando maior pega devido à sua superfície porosa, tá? Então aí, ó, o que é o chapisco, para quem não conhece. O emboço. O emboço é uma argamassa mista de cimento, cal e areia, assentado por cima do chapisco. Suas principais funções são a vedação e a regularização da superfície, além de proteção da edificação. Tá? Não confundam o emboço, gente, com o reboco. Tá? O emboço não é reboco. O emboço ele vem por cima do chapisco, aí em cima do emboço depois vem o reboco. Tá? O emboço ele é só uma etapa aí da elevação da alvenaria
que tem por função a vedação e regularização da superfície da parede, tá? Agora, quais são os cuidados que eu tenho que ter quando eu estou executando aí uma alvenaria, subindo uma parede? Quais são os cuidados que eu devo ter? Pouco antes do assentamento do tijolo, ele deve ser molhado para facilitar a aderência, eliminar o pó que tem nele e impedir a absorção de água da argamassa, tá? Então, molhar o tijolo antes de executar a alvenaria, principalmente por esse fato aqui, ó, para evitar que o tijolo retire a água da argamassa. O perfeito prumo e o nível na disposição das diversas fiadas, recomenda-se aí verificar a cada 3 ou 4 fiadas, você está verificando o nível e o prumo. O desencontro de juntas para que a amarração seja perfeita e evitando o que? Sorela. Que sorela é o que? É a superposição de juntas. É quando fica aquilo que eu falei lá atrás, né, na amarração delas, evitar que a emenda do tijolo elas fiquem alinhadas. Elas têm que ficar desencontradas. Saliências maiores que 4 centímetros deverão ser previamente preenchidas com os próprios tijolos da alvenaria, sendo vetado o uso de argamassa, então, para preencher as saliências maiores que 4 centímetros. A colocação de tacos de madeira para fixação de batentes de porta em número de 6 unidades, sendo 3 para cada lado. Essa colocação se faz juntamente com os tijolos para se evitar a quebra da alvenaria para embutir esses tacos de fixação. Tá? Então, o que é esse taco de fixação? Aqui, ó. Quando você vai fazer, colocar o batente de porta e instalar a janela, a gente coloca esses taruguinhos de madeira aqui com prego, tá? Que é para facilitar a fixação dos batentes de porta e também das esquadrias de janela. Tá? Então, isso aqui, conforme você vai subindo a parede, você tem que ir colocando eles na construção. Vãos situados diretamente sobre o solo levarão vergas e, se tratando de portas, e vergas e contravergas nos peitoris. Tá? Então, quando se trata de portas, eu tenho só vergas. Quando eu tenho peitoris, janelas ou esses vãos, eu tenho vergas e contravergas. É recomendável o uso de uma cinta de amarração no respaldo da parede, tá? Para evitar que ela acontecer dela abrir, né, conforme vai secando. Bom, gente, a aula de hoje era isso aí, era bem curtinho, bem rapidinho, tá? Então, por hoje é só. Agradeço vocês aí que estão aí presentes assistindo. E semana que vem a gente está aí de volta no mesmo horário, no mesmo bate-canal.